Cassiano aqui com a gente no estúdio, tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg? Tudo bem, Cássio? Boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Bom, o assunto hoje é a situação financeira do agro. Segundo o Banco Central, a inadimplência do setor atingiu um novo recorde em fevereiro. Exatamente. Isso por quê? Bom, a taxa de juros está muito alta. São vários fatores aí, Sardenberg. Primeiro, a taxa de juros não tem como ignorar que ela está muito alta e os produtores não têm como produzir hoje no Brasil sem financiamento, sem crédito. Né? Então, acontece que os produtores vinham já desde 2023, principalmente ali, numa situação um pouco mais complicada, e à medida que o juro foi subindo e os financiamentos continuaram acontecendo, essa inadimplência também foi acompanhando. Chegou a um patamar recorde, como você falou ali, segundo o Banco Central, chegou a 7,4%, e só para a gente pegar aqui o dado do ano passado, em fevereiro do ano passado, estava em 2,9%. Então teve um aumento muito rápido e muito grande, né? Um salto e tanto. Os especialistas aí da área de finanças, né, no agro, dizem que não há uma crise, mas há sim um problema de gestão financeira, e está muito nítido aí, tanto nesses números do Banco Central, como nos números de pedidos de recuperação judicial, que também foram recorde no ano passado. Esse assunto a gente deixa um pouco mais de lado para falar primeiro do crédito, da inadimplência. O que está acontecendo segundo os especialistas, houve aí um problema de gestão, principalmente do produtor que teve boas safras no passado recente, e pegaram esse dinheiro, essa lucratividade, e acabaram comprometendo em, muitas vezes, ampliação de área, arrendamento de novas áreas, compras de novas fazendas, e logo na sequência vem um baque aí de aumento de custos, oscilações cada vez maiores em dólar, preço das commodities agrícolas não acompanhando a alta, ou seja, todo mundo que surfou uma boa onda de bons lucros, de boas safras, acabou comprometendo esse lucro e depois não conseguiu lidar com um mercado instável, um mercado mais de baixa. Como eu disse, não é uma crise generalizada, mas é um ponto muito de atenção, principalmente porque agora a gente tem a guerra no Oriente Médio. Então, essa guerra tende a agravar esse quadro de endividamento, de recuperação judicial, e isso os próprios bancos que atuam com o agronegócio no Brasil já estão reconhecendo e admitindo que, olha, vai piorar. Tanto recuperação judicial como endividamento no setor. E por muitos motivos. Os produtores ainda estão alavancados, os produtores ainda estão vendo os preços agora de commodities ainda descolados aí do mercado internacional, custo subindo, diesel, fertilizante faltando, risco de desabastecimento de fertilizante, sementes, tudo subindo, todos os insumos encarecendo, enquanto as margens aí continuam muito apertadas. O financiamento agrícola não tem uma taxa de juros diferenciada, menor? Menor? Excelente pergunta aí, Sardenberg. Tem juros controlados, né, que são sempre liberados durante o Plano Safra. Plano Safra. Que é geralmente anunciado ali de início de julho, né? O ano Safra para o agronegócio ele começa ali em julho e vai até o final de junho do ano seguinte. O Plano Safra ele libera, no ano passado, se não me engano, 13 bilhões para juros controlados ali para fazer a taxa de juros básica não ser aplicada inteira para o setor, e aí os produtores conseguem uma taxa melhor. Mas esses recursos eles são muito limitados. E aí quando você pega esses dados aqui de inadimplência de quem teve juros controlados e quem pegou crédito a juro de taxa de mercado, a gente vê a grande diferença, né? O índice por quem contratou crédito a taxa de mercado, ou seja, quem pegou taxa real ali, sem subsídio, teve um aumento de inadimplência foi para 13,8%, no ano passado estava em 5%. E quem pega juro controlado subiu pouca coisa, de 1,4% para 2,8%. Então isso mostra que realmente os juros têm um papel importante ali. O produtor não está tendo condições, está pelo menos atrasando esse pagamento do crédito rural, principalmente quem pegou taxa de mercado. E aí a gente conferiu isso nas feiras de agro do país. Para você comprar um trator, uma colheitadeira, tinha banco cobrando 19%, 18%, 20% de taxa de juros ao ano. Quando o produtor pegava a taxa livre ali de mercado, não sendo subsidiado. Então, tem agora uma situação em que o produtor está contratando menos crédito por causa disso. Isso já está também sendo conferido agora
nesses primeiros anos, e ao longo de toda a última temporada os produtores estão contratando menos crédito, com o cenário de taxa de juros aí não caindo no ritmo que era esperado, justamente por causa da guerra, e custos ainda bastante elevados para o produtor. Ao mesmo tempo, do outro lado do balcão, os bancos também estão pedindo mais garantias. E ontem, a Camila Souza Ramos, que é a nossa repórter aqui de agro, conversou com uma CEO do Rabobank, que é um dos maiores bancos aí do agronegócio, um banco holandês de produtores rurais, que atua muito forte no Brasil, e muito liberando crédito para quem tem boas práticas. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse que hoje os bancos, o produtor que não prioriza ações de adaptação e resiliência climática vai ser percebido cada vez mais como um cliente de maior risco para todo o sistema financeiro. Isso significa que produtor que não é sustentável, produtor que não consegue fazer gestão do caixa ali, que é muito complicado no agronegócio, o produtor faz 2, 3 safras por ano, entrada, receita, entrando diversas vezes, dólar, real, soja como moeda, são várias moedas que o setor usa aí, né, de certa forma. Tudo isso, se esse risco climático deixar de fazer parte de uma rotina do produtor, não é mais algo voluntário e sim obrigatório que esse produtor mostre que ele está fazendo a coisa certa, está conseguindo gerir a fazenda, produzir com responsabilidade, aí ele vai ter acesso a crédito. Senão, os bancos vão continuar restringindo cada vez mais e esse é o ponto de atenção aí para o produtor rural. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado, Cassiano, e até a semana. Até mais, Sardenberg. Até mais, Cássia. Até mais, Cassiano.